Muito bem, pessoal, voltando para a reta final de governança, né? Nós já vimos os atores principais, vimos o sistema de fiscalização e controle, vimos a contextualização ontem. Então agora nós vamos fechar essa primeira parte de fiscalização e de atores, né? Vamos fazer a nossa atividade dos 8 P's logo em seguida, né? E terminamos esse curso, né, com tendências de governança. Então, o que nós já vimos aqui? A estrutura genérica, né, de um processo de governança, assembleia, conselho, diretoria executiva, né, e nós temos ligado aos principais atores, né, um sistema de fiscalização e controle. O que a gente precisa entender? E aí vem uma notícia que foi do ano passado, praticamente um ano que já saiu essa notícia, para vocês terem a noção do que eu estou falando aqui. Não é nenhuma tendência, nós estamos dizendo aqui coisas que já acontecem e já tem um ano que essa notícia saiu. Muito bem, de todos os processos levados à esfera criminal, 82% os executivos são condenados. 82%. Gente, não dá para brincar com isso. Se levou, pisou no tomate, foi à esfera criminal, o CPF, bens bloqueados dos senhores está sob júdice. É ponto. É isso que é mais importante a gente deixar claro. E tem essa notícia que está aí, né, para mostrar para os senhores a importância, né, e o peso disso, tudo que nós falamos até aqui, para que a gente possa trabalhar. Muito bem, nós falamos em compliance, gente, tá? Conformidade legal, importância de a gente ter uma estrutura de compliance formalizada. Vimos a diferença, né, entre compliance e integridade. Quando a gente fala programas de compliance, nós estamos falando de um programa de 9 campos, né? E o que está acontecendo aí, né? Entrou agora, esse mês, passa a valer a tal da Lei Geral da Proteção dos Dados, a LGPD, que nós já tivemos um colega que já falou sobre ela, e nós não vamos aqui, já vamos chamar a atenção para alguns aspectos que nos é caro, né? Então esse é o segundo ponto. Sem compliance, você não fala em LGPD, você não tem estrutura para aguentar um LGPD. E se nós não tivermos LGPD, a gente sequer vai ter condição para entender o cybersecurity, que é onde as coisas daqui para frente, a área da competitividade das empresas vai passar pelo cybersecurity, né? Muito bem, vamos mergulhar um pouquinho sobre o LGPD, sobre o ponto de vista de governança. Muito bem, nós temos aí a fase normativa, que já passou a valer. O que significa uma lei que já passou a valer? Como o pessoal já disse, nós temos 180 dias para poder adequar a essas normas. Só que isso é uma das instâncias da LGPD, a parte normativa. Acontece que isso já faz parte, né, de assuntos de conselho. Porque como é que nós vamos proteger os nossos bois em 180 dias? Isso já é discussão e já tem sido discussão. E já com a pandemia isso veio muito forte, porque de repente as empresas em 15 dias tiveram que colocar boa parte dos seus funcionários administrativos em home office, né? E aí eles começaram a perceber a importância da tratativa dos dados, de que as pessoas estavam tratando, de que dados estavam tratando. A pessoinha do lado de cá, que está em casa, em home office, começa a perceber a importância dos dados que ela tem, e aí começa uma série de conflitos que tem, né? Que tal? E como isso vai ser tratado dentro das empresas, né? A estratégia de vocês começarem a adequar nesses 180 dias essa questão da LGPD. E a gente precisa entender que é sistêmica, a gente não vai fazer a LGPD numa área. E ela pega, ela abrange, né, ela é transversal a todas as áreas da empresa, tá? Nós precisamos entender esse esquema. Então, esses são os 3 pontos que a gente precisa entender, tá? Na estratégia, só um momentinho aqui para a gente fechar essa parte, né, que é o seguinte: se nós olharmos, né, os processos trabalhistas que tiveram no Ministério
da Justiça, né? Que de março até aqui, a gente convivia com um número mensal de processos trabalhistas de 1.800 a 2.000 por mês. Se a gente pegar de março até 2 dias atrás, o número de processos trabalhistas no Ministério da Justiça já beira a 106.000 processos. O aumento foi exponencial nisso. Quer dizer, isso nós nem podemos estar contando, é uma LGPD, só dos impactos de home office dentro das nossas empresas. Como é que nós vamos lidar com essa questão toda? Ok? Muito bem. Pessoal, agora nós vamos fazer aqui uma atividade. É a atividade que vocês vão ter que mandar. Algumas pessoas já nos mandaram esse trabalho, tá? Mas a intenção nossa é o seguinte: nós criamos essa atividade para que vocês tenham uma noção que, embora a gente esteja falando, né, nós falamos até agora do top das empresas, vocês vão ter que perceber, né, que nós participamos desse processo muito mais do que a gente imagina. Essa metodologia dos 8Ps, ela foi criada por mim, pelo Rossetti, e está disposta no nosso livro. E é onde a gente faz, né, todas as nossas consultorias em termos de governança corporativa. O que nós preparamos aqui para vocês é para vocês, em termos de mineração, vocês perceberem o quanto cada um de nós participamos desse processo, tá? Como é que vai ser a dinâmica, né? Vocês vão receber, vocês já estão aí de posse, né, de um arquivo que tem 3 páginas. A primeira página, vocês têm aí os 8Ps e das questões essenciais em cada P, tá? Essa só para vocês terem como referência para vocês. Aí nós vamos começar. Como é que vai ser a dinâmica dessa atividade? Eu vou estar explicando para vocês cada um dos P's. E eu vou estar explicando cada um. Enquanto eu estiver explicando, eu quero que você analise a sua empresa sobre o ponto de vista daquele P. Isso posto, vocês vão dar uma nota de 0 a 10 naquele P. E vocês vão fazer uma pequena justificativa para a sua nota. Por exemplo, eu preciso entender, eu que vou corrigir, eu preciso entender, né, o porquê que você deu 3, 4, 5 num P, tá? Eu vou estar explicando. E cada P tem 3 ou 4 coisas que você tem que levar em consideração. Eu quero que você vá sentindo, é um sentimento seu ali, né? Você vai colocar. Muito bem, nós vamos fazer isso aqui em cada P, tá? Depois vocês em casa e vão postar para mim o quê? A avaliação cada P com as suas justificativas. Vocês vão pegar cada nota de cada P e plotar num gráfico de raio que tá já preparado para vocês fazerem isso, tá? Para vocês terem uma noção de referência, né, referente a cada P, as melhores práticas em cada P, onde é que a sua empresa, você avaliou a sua empresa. Então, você vai ter ali, sobre o ponto de vista de governança, aquilo que é caro na sua empresa. Aí, plotado esse gráfico, você tendo a visão gráfica de onde a sua empresa está de acordo com as melhores práticas, eu quero que vocês peguem o pior P, aquele mais desgraçado, a notinha mais baixa que você deu, tá? E você vai escolher esse P e vai explicar. Se eu fosse o gestor, em relação àquele P, o que você faria para melhorar o score daquele P? Porque, gente, nós somos ótimos para criticar qualquer coisa que acontece na empresa. Mas na hora que a gente pergunta, o que você acha que tinha que fazer? Geralmente a gente não faz. E vocês vão estar analisando a empresa de vocês sobre o ponto de vista da governança. Então, deu uma nota baixa, é a pior nota, o que você faria para... Eu quero 3 guidelines, tá? 3 guidelines, vocês vão me explicar por que você faria isso aí. Tá claro? Então, nós vamos fazer aqui junto comigo, nós vamos ver cada P, enquanto eu estiver falando, vocês dão a notinha e justificam. Ah, professora, mas tiveram 2 notas 3, por exemplo. Você vai pegar sempre a pior, eu quero que você faça de um P só. Por um acaso, né, as pessoas que já me mandaram esse P, quiserem mandar de novo a partir dessa explicação, vocês se sintam à vontade, tá?
Mas a avaliação que a gente vai fazer e que nós preparamos para vocês, né, vai depender disso aí, ok? Podemos começar? Vamos lá, o primeiro P, gente, é o P de propriedade, é o P mais importante, é o que tem a ver com o acionista, é a forma como o capital social da empresa está organizado. Isso significa entender o seguinte: se eu estiver trabalhando numa empresa de capital aberto, onde você tem uma pulverização muito grande de acionistas como Vale, né, como outras que a gente tem, Petrobras, empresa assim, você tem um jogo. Se eu estiver trabalhando numa empresa familiar, de capital fechado, primeira geração é um jogo, segunda geração é outro jogo, terceira geração é outro jogo, porque tudo depende dessa organização do capital social, tá? Aqui é definido o jogo de governança. E entender esse jogo é importante para você saber qual é o jogo que você tem que jogar, ao qual dono você está respondendo, como que as coisas funcionam aqui. E em propriedade, a primeira coisa que a gente tem que medir, eu quero que vocês começam a perceber e avaliar aí, é assim, a coesão entre os administradores. Como é que você enxerga a coesão? Coesão, gente, no sentido das pessoas estarem entendendo exatamente para onde a empresa está indo, como ela está indo, se aquilo é o melhor para a empresa, né? Eu quero que vocês analisem primeiro os acionistas, tá? No ponto que você está, ou que você percebe. Ah, professor, eu não tenho nem ideia. Aonde? Como é que você percebe que é a coesão dos administradores? Então, se você estiver perto dos acionistas, como é que você percebe que os acionistas, eles conversam, eles estão coesos, eles querem a mesma coisa para a empresa, está todo mundo indo na mesma direção? Tá. Se você, por exemplo, está perto aqui do conselho, tem condição de analisar como é que é a coesão entre os conselheiros, como é a coesão dos conselheiros com a Assembleia Geral, com os acionistas. Muito bem, como é a coesão entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva? Como é essa relação? Como é a coesão entre os diretores? Todos os diretores estão falando a mesma coisa, na mesma direção, a turma está indo no mesmo sentido, dá para perceber como é a coesão das diretorias com o seu público, né, para cada caixinha embaixo. Você como funcionário, no ponto que você está, você percebe que tem diretorias falando coisas diferentes, indo por lados diferentes? Como é que você analisa essa coesão da administração da sua empresa? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que a gente tem que pensar é, na sua mineradora, no seu negócio, como é que está sendo a preparação e transmissão de sucessão, de sucessores. E aqui eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Quem de vocês está sendo preparado para ocupar o cargo de alguém? Quem de vocês está preparando alguém para ficar no seu cargo? Porque aqui, essa questão de sucessão é muito importante, gente. Porque se a empresa não está exigindo que você prepare alguém para ficar no seu lugar, essa empresa não sabe para onde está indo. Porque o que garante a propriedade ao longo do tempo é um processo robusto de sucessão em todos os lugares. Tá claro isso, gente? A questão da preparação dos sucessores. Tá? E se você não tiver preparando alguém para estar no seu lugar, suponhamos que tenha uma coisa. Olha, surgiu uma vaga dentro da sua própria empresa. Você fala assim, chefe, eu quero aquela vaga ali, ó, para mim. Aquilo ali tem a minha cara. Tá tudo bem, eu quero ela. O cara vai chegar para você e falar assim, ô cara, eu até te vejo ali, tá tudo bem, mas eu não posso prescindir dos seus pés, porque só você consegue fazer aqui. E pessoas como vocês, que têm um perfil de estar fazendo um curso aqui como esse, tem o seguinte perfil, vocês são os tratores. Vocês são especialistas em atividades e funções. E vocês buscam cursos como esse para vocês entregarem mais. Acontece que se vocês não ficarem muito atentos, vocês sempre vão estar entregando, porque vocês são bons de serviço.
Vocês já descolaram da média para estar fazendo um curso como esse aqui. Tá claro? Mas o que vocês precisam saber é isso que vocês querem? Porque se vocês quiserem fazer parte de um processo se vocês quiserem fazer parte de um processo de poder de uma empresa, não vai ser fazendo e entregando muito, não. Você tem que entender o que está acontecendo naquela empresa. Agora, se você tem 5, 10, 15 anos e não foi visto ainda na empresa, é porque você ali ainda não foi visto e não é reconhecido ainda na sua empresa. A questão de sucessão ela é importante. Aonde você está nesse jogo? Você está sendo preparado para responder, para assumir algum cargo ou não? Isso fala muito da sua empresa. Como é que você analisa a sua empresa sob o ponto de vista de transmissão e sucessão? A outra coisa, a sua empresa, outro ponto, 3 pontos. Nós já vimos aí a coesão e nós já vimos, né, a questão da sucessão. O outro ponto que você tem que analisar nesse ponto de propriedade, tá? A sua empresa vai dar conta se por um acaso, num coronavírus, por exemplo, né, o seu principal executivo ou dono da sua empresa for acometido por um coronavírus? A sua empresa dá conta de resistir a 3 meses sem a presença dele? Ou para sempre, se por um acaso o negócio for violento? Sua empresa está preparada para isso? Como é que está a propriedade? Como é que fica a sua empresa se os principais executivos forem acometidos disso aí? Está preparado para isso? Qual que é a blindagem de risco em relação a isso? E outra coisa, está tudo escrito? Se você é uma mineradora pequenininha, tem um acordo de acionista que diz que se acontecer alguma coisa com o primeiro, com o fundador, está tudo certo? Está tudo escrito, está tudo formalizado na sua empresa? A questão da propriedade que você tem que analisar e avaliar e fazer uma média de percepção aí é como está a coesão entre os principais administradores nos níveis, a questão da sucessão dentro da sua empresa, a questão da blindagem de risco e o dos regulamentos internos, ou seja, da formalização desses principais instrumentos. De 0 a 10, qual que é a notinha que você daria para propriedade? Respirando e entrando no segundo P, que é o P de próprio princípio. Então, gente, notinha X e uma pequena justificativa daquele P, tá? O segundo P é o P de princípios. E aqui nós temos 3 pontos que você tem que avaliar a sua empresa. 3 pontos importantes. O primeiro dele é o seguinte: você pode ser ético no ponto A ou no ponto B. No ponto A você é ético pela consciência de ser ético. O que que significa isso, né? Você é uma pessoa que teve valores colocados na sua educação desde pequenininho. Você chegou com uma borrachinha num determinado momento de jardim da infância e a sua mãe viu que a borracha não é aquela que ela comprou, te pergunta de quem é a borracha, você vai falar que é do coleguinho, o que está fazendo aqui, ela vai te mandar devolver e o mico que você vai pagar para ela é tão grande que você esquece, você tem educação. O seu freio moral são os valores que você recebeu de criança, né? Os valores que você tem como principais para você. Você não faz a coisa errada porque você tem valores que simplesmente você não dá conta de fazer. Isso é consciência de ser. Mas você pode ser ético também pela consequência de não ser ético. Você está numa situação, num país que diz o seguinte: olha, se você entrar na Filipinas, na Indonésia com droga, o Estado vai te prender. E dependendo da quantidade, ele vai te matar. É regra. E muita gente não entra na Filipinas ou na Indonésia com droga, por quê? Porque está em medo da regra. O medo da regra impede que você faça alguma coisa. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver, né? Na sua empresa, na sua mineradora, o que vale mais? As regras ou os princípios dela? Isso é a primeira coisa que você tem. Nada de errado com regra, viu, gente?
Quando a empresa cresce demais, ela pode perder o controle de que tipo de pessoa ela está colocando ali. E ela vai precisar de regra para nivelar a turma num determinado ponto. Mas o que funciona mais dentro da sua empresa? Regra ou princípios? Quando a gente fala de princípio, nós estamos falando dos princípios de governança, os princípios dos códigos de mineração, né? Como esses princípios são observados e como esses princípios são traduzidos dentro da empresa, como eles são desenvolvidos ali dentro. E nesses princípios a gente tem que ver o quanto transparência, materialidade, senso de justiça, compliance, prestação responsável de conta, o quanto esses princípios eles são, primeiro, internamente compartilhados. O que significa isso? Eu tenho que estar numa empresa, o funcionário tem que chegar na sua empresa e ter o conforto de ter a certeza que ninguém vai pedir para ele fazer alguma coisa errada, porque o errado para você é o errado para o seu chefe, é o errado para todo mundo que trabalha com você. Ou seja, os princípios serem internamente compartilhados significa que boa parte das pessoas que trabalham na empresa, elas estão na mesma sintonia de princípios. A sua empresa, as pessoas têm a mesma sintonia de princípios? Os seus princípios são internamente compartilhados? Porque é tão importante dos princípios serem internamente compartilhados, pessoal, são os princípios serem externamente sancionados. Melhor do mundo em governança corporativa. Não brinca com aquele pessoal daquela empresa, não, porque se você vier com gracinha para cima deles, eles te metem um processo no ministério. O pior dos mundos em governança, sobre o ponto de vista de... Pessoal, se chegar perto, encostar, leva o que não pediu. Como é que é a questão de princípios na sua empresa sobre o ponto, o balanço entre princípios, entre valores e regras, e o quanto os seus princípios são internamente compartilhados e o quanto esses princípios são externamente sancionados. Tudo bem? De 0 a 10, a notinha da sua empresa. Muito bem, ainda tem código de conduta? Vamos lá, para facilitar. Tem código de conduta? Esse código de conduta, ele funciona? Ele é mais um proforma, não é? São alguns pontos para te ajudar ali a analisar. Vem uma carta de diretoria dizendo para fazer isso, mas o seu chefe imediato está dizendo para você assim, não é bem isso, a gente já fez isso, não funcionou, vamos fazer as coisas desse jeito mesmo. Há alguma desconstrução interna de valores que estão vindo da alta administração até chegar a você? Como é que você analisa esse ponto de vista? Isso tudo é princípio. De novo, de 0 a 10, a nota da sua empresa. E aí, pessoal? Já foi propriedade, você entra numa empresa, o jogo está armado porque o capital social está organizado e tem um jogo determinado. Os donos, acionistas, determinam os princípios daquela empresa. E vimos que os princípios precisam ser internamente compartilhados e externamente sancionados. Muito bem, são também os donos, que vêm, e determinam a questão dos propósitos. E propósito, gente, significa estar muito ligado ao significado da empresa, Os propósitos estão muito ligados com a direção, com o senso de direção da empresa, para onde a empresa está indo, como ela está indo, o que ela quer ser. Então, esse senso de direção é muito ligado, à missão, à visão da sua empresa. Visão de uma Toyota 2030. Liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Isso é visão, isso é missão. Imagine vocês um trainee chegando na Toyota, vendo uma missão dessa e tal. O quanto que isso pode seduzir um trainee ou não. Porque missão e visão, gente, eles existem para seduzir o funcionário a querer fazer parte do jogo que aquela empresa está querendo colocar. Para onde ela está te confundindo. Vem comigo porque nós estamos indo nessa. E se você tem um propósito de vida tão grande,
tão ambicioso, e se esse propósito casa com uma empresa que facilita, né, ao funcionário, isso seduz um funcionário a querer fazer parte do jogo que aqueles acionistas estão propondo para você, né? Olhando o planejamento da sua empresa, como ele é feito, né? Primeiro, a missão e a visão atual da sua empresa seduz você a querer estar nela? Vale a pena passar por tudo isso e continuar nela, apesar de pandemia e tal? Como é que você está analisando a força da missão ali dentro, né? Como é que é o alinhamento? Como é que o planejamento está sendo tratado no meio de uma pandemia, né? Ele tem uma certa coerência. Como é que vocês estão abrindo o próximo processo de planejamento agora, onde as premissas econômicas e financeiras já têm que estar prontas para vocês desenharem a partir daqui de uma pandemia que a gente não sabe nem como vai terminar e quando vai terminar? Como é que está sendo feito isso? Isso está sendo feito de uma forma alinhada, isso está sendo feito de uma forma coerente. Como é que você percebe a questão dos propósitos dentro da sua empresa? Porque propósito, gente, é vida, né? É o que você quer ser quando crescer, né? Para onde você está indo. Isso é importante para uma pessoa saber o que ela quer ser daqui a 5 anos, onde ela quer estar, para uma empresa muito mais. Como que você avalia a qualidade dos propósitos da sua empresa? De 0 a 10, quanto à sedução da missão e da visão, da coerência, desdobramento e alinhamento do seu planejamento estratégico, qual é a notinha que você dá para os propósitos da sua empresa? Tudo bem? Todos comigo? E aqui nós vamos entrar num P muito interessante, que é o P de papéis. É muito, mas é muito importante em governança que os papéis estejam totalmente segregados. Falar de papéis é a gente garantir essa segregação de papéis. O que significa isso? Quando você chega na empresa, você teve, claro, alguém te explicou as suas atribuições funcionais, até onde você poderia ir, o seu grau de responsabilidade, a sua alçada, seus limites de competência, de alçada, foi te explicado? Porque em governança, quanto mais segregado forem os papéis, né, melhor é para as coisas acontecer. Na estrutura é importante a gente perceber, o CEO da sua empresa é uma pessoa diferente do chairman? Ou seja, você tem uma pessoa que vai funcionar como chairman e outro que vai funcionar como CEO. Existe pessoas dentro da sua empresa acumulando cargos? Porque se tiver, tem alguma coisa errada, o organograma está errado ou aquilo ali, porque cada caixinha foi feito dentro da estrutura para ter algum tipo de atribuição, existe, tem a importância de ter aquela caixinha ali e tem que ter uma pessoa ali para fazer ali. Vamos olhar, né? Existe bypass na sua empresa? Na sua mineradora tem uma pessoinha que ninguém explicou para ela o que ela está fazendo ali, até onde ela pode vir. Encontra, por exemplo, com o diretor no elevador ou em qualquer área por aí, na mina, e vai meter e dar com a língua nos dentes falando coisa do que está acontecendo ali para ela, bypassando a chefia, achando que é o momento caras dele. Tem espaço para as pessoas fazerem isso? Porque ninguém explicou para ela. Ela pode fazer isso achando que é o momento caras e pode achar ali e pode ser ali. Toda empresa tem outro ponto, né, gente? Toda empresa tem a tal da rádio peão. Todo mundo tem. A questão é, sob o ponto de vista de papéis, é qual a força dessa rádio peão? Ela é mais forte, mais crível do que a comunicação formal dentro da sua empresa? Porque se for, está errado. Porque o que deve valer dentro de uma empresa é a comunicação formal da chefia. É quem está com você. Vale ali dentro do boteco dele aquilo que ele está dizendo que está fazendo. No dia que uma rádio peão, ela antecipar demais, falar aquilo que tem as pessoas estão interessadas, e tem alguma coisa errada na descrição de papéis.
Então vamos lá, papéis sobre a segregação, todo mundo saber das linhas de competências, alçadas e responsabilidade, dos canais de informação, da existência ou não de bypass. Qual é a nota que você dá para papéis dentro da sua mineradora, dentro da sua empresa? De 0 a 10, qual a nota? E a pequena justificativa para que eu possa entender por que você deu uma notinha aqui e outra ali. Agora é aonde a onça bebe água, é o momento X. Tem tudo a ver com governança, que é o P de poder. Aqui, pessoal, aqui é o momento. Aqui é o momento. Porque a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, né? Diferenciar duas palavrinhas muito parecidas: autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é aquilo que o cargo te dá. Qualquer pessoa nessa sala que tiver, né, que é um gestor, significa que ele tem um autoritarismo do cargo a seu favor. Ou seja, ele manda nas pessoinhas que está ali. Ele tem mais poder do que a pessoinha que está ali, que ele está sendo, que ele está liderando. A questão que se faz aqui é: você tem a autoridade para ocupar esse cargo que você está exercendo? Você tem a competência para ocupar mesmo aquela etapa? Porque, gente, qual que é ali? Quem já teve o privilégio, porque aqui a gente pega em coisas muito sensíveis das organizações de poder, e principalmente em empresas robustas como as nossas, ela tem, né? Aqui é assim, você já teve a feliz experiência de trabalhar com um cara que você olha para ele e fala assim: esse cara é o cara? Porque quando a gente trabalha com um cara que a gente olha para ele, um chefe que você olha assim, você baba, porque o cara é formador de opinião do setor, tá em toda, o cara é fantástico e tudo. Gente, esse cara, ele tira de você o que quiser e outras cositas mais, porque é um privilégio trabalhar com alguém de altíssima performance. Não tem nada mais sedutor numa empresa você trabalhar com uma chefia que você fala assim, que você acha que ela é o máximo. Por outro lado, você já teve a desgraça mesmo, de trabalhar com um cara que você olha para ele e fala assim: de onde saiu essa encrenca? Como que esse cara pode trabalhar nessa empresa? Porque é a pior coisa que pode acontecer para o funcionário olhar para o chefe dele e não entender o que esse cara está fazendo, porque o cara é no mínimo. E para ser educado aqui no vídeo, ele é, digamos, limitado. Porque uma pessoa limitada, gente, não consegue conviver com o diferente. Talento nem passa perto, porque ele é limitado. Então, só o cara de ser mais talentoso que ele, mais inteligente do que ele, vai comprometer ou vai expor a incompetência dele o tempo inteiro. Ele não suporta. E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar matar essa coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado para saber que tipo de chefe que você tem. Qual deles? O que vale na sua empresa para você crescer? É o que indica ou o mérito? Isso tudo tem que estar claro. E a gente que entende de governança, e nós que somos funcionários, independente do lugar e onde você tem que estar entendendo o jogo de poder da sua empresa. O que vale ali dentro para as pessoas crescerem. Se você gosta da empresa, tá ó. Quer crescer dentro dela, a primeira coisa que você tem que entender é a estrutura de poder que está reinando ali dentro. É simples assim. O que vale ali dentro? O mérito ou o que indica? E você no meio dessa jogada? Onde é que você fica? Gente, porque chefia, ela existe para ser admirada. Agora, se você tiver um chefe naquelas condições que eu falei, que você olha e você não sabe porque que ele está fazendo ele, você que é funcionário e que responde alguém, você não tem nem que questionar e perder seu tempo para saber o que aquela pessoa está fazendo ali. Você tem que tomar um cuidado danado para ele não te aleijar, tentar sair fora da reta dele, ou tentar ver o que você pode fazer, porque é muito complicado. Você vai ter que descobrir uma forma para, se você quiser fazer parte para a empresa.
Tá claro? E aí a gente entra, né? A liderança, ela precisa ser visível, ela precisa ser legítima, ela precisa ser aceita, ela precisa ser admirada. Olha para o time gerencial da sua empresa. É uma turma que aguenta o tranco. Nós estamos no meio de uma pandemia. Como eles estão se saindo? Eles são competentes o suficiente para estarem no momento que eles estão? Porque quando a gente olha aquele tanto de processo que eu já falei, aumento de processos trabalhistas na Justiça do Trabalho, o que significa? Que as estruturas de poder das empresas estão sendo checadas agora. Como é que está a sua empresa sobre o ponto de vista de poder? E aí vem sucessão, e aí vem como é que é esse jogo dentro de poder. Existem lutas internas entre o gestor, quem faz o quê? Existe aquela contagem de quantas pessoinhas que entram na sala do presidente por dia? Como é que é? Pensa, né? E só para a gente fechar a questão de poder. Pensa nas últimas promoções que você teve notícia que aconteceu na sua empresa. Qual foi a reação do público interno? Foi aquela reação, pô, valeu, ainda bem que a empresa descobriu esse cara. Nossa, mas gente, como é que esse cara vai parar ali? Coitado daquela empresa, coitado daquela equipe. A questão de poder, gente, é a força motriz. E aí nós estamos falando do poder formal. E nós não podemos esquecer do poder informal. Vocês já pararam para pensar no poder de uma secretária de uma presidência? Ela determina quem vai entrar, quando entra na sala do homem. Tem pessoas dentro da empresa que têm um poder informal. São os formadores de opinião. Você consegue detectar esse? Você que é um gestor de uma empresa, de uma área, de uma mina, você consegue entender quem é o formador de opinião da sua turma? Esse cara está na sua mão? É brother seu? Como que você está? E tem a questão das práticas, né, gente? As práticas é como que a sua empresa, ela lida com a questão das práticas. E aí vamos ver, né? A questão das práticas, nós estamos falando práticas que são consideradas universalmente dentro da sua empresa, né? A base de referência. O que você faz hoje na sua empresa, ela está referenciada às melhores práticas do mundo. Você é estimulado a ser um funcionário, a desenvolver melhor as suas práticas no dia a dia? Como que as práticas são tratadas na sua empresa, né? Tem espaço para práticas oportunistas, elas são formalizadas, elas são sistematizadas, elas são atualizadas, elas são avaliadas anualmente. Como é que você analisa a questão dos procedimentos ali dentro? Vale na sua empresa o quê? Os modelos formais ou informais de gestão? E aí isso tudo tem a ver com as questões, né, de como as práticas são sistematizadas e quanto elas são formalizadas. Está claro isso para todo mundo. Você pode sair de férias e tá tudo porque está tudo certinho, está tudo formalizado? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para execução e como as suas práticas são analisadas ali? E o mais importante em governança, o quanto elas estão referenciadas às melhores práticas do mundo. E aí a gente entra no P de pessoas, né? E aí é muito sensível isso aqui, né? Porque o P de pessoas traduz o seguinte: como as pessoas são tratadas na sua empresa, com a respeitabilidade que você como gestor é tratado, como que isso acontece. Existe RH estratégico na sua empresa? Existe RH que está entendendo o que está acontecendo? Se você tirar uma foto agora da sua empresa, como é que está o clima organizacional no meio de uma pandemia?
Tem alguém mexendo com isso, avaliando isso, percebendo as necessidades do que o cara que está na casa dele está pensando, como que está sendo trabalhado, como isso está sendo visto e como é que nós vamos trazer essa pessoa. Tem pessoas pensando na volta dessas pessoas aqui, porque o comportamento delas vai mudar, a exigência delas vai mudar. Quem é que já está pensando, trabalhando? Tem gente preocupada com isso dentro da sua empresa? Qual que é o clima organizacional hoje? Porque quando a gente faz uns 8Ps, esse processo, a gente tira uma fotografia atual, como ela está aqui agora e o que você tem que fazer a partir daqui para não deixar o negócio entrar em bancarrota ou esculhambar para algum lado. Então a gente tem que marcar o momento que está aqui, né? E o mais importante de pessoas é, a sua empresa tem alma? A cultura dela está identificada nas pessoas, na postura das pessoas. As pessoas têm aquele sentimento de pertencer a uma grande organização, o orgulho de pertencer. Como é que se analisa a questão das pessoas na sua empresa? De 0 a 10, pessoas, qual a nota que você dá? E o último P, gente, perenidade. O P de perenidade. A pergunta que faz aqui pode ser resumida numa frase só. Se a sua empresa não fizer absolutamente nada hoje, continuar fazendo tudo que ela está fazendo até agora, ela vai estar viva daqui a 10 anos? Você compraria uma ação da sua empresa hoje, imaginando que ela vai estar melhor daqui a 10 anos? Porque a perenidade, gente, tem tudo a ver com o que nós falamos. Ela é o que garante, né, desses 8Ps, do trabalho desses 7Ps anteriores que nós falamos. E aqui tem muito a ver com a gestão de risco. Como é que está sendo a gestão de risco hoje? Cada dia que passa, os riscos estão aumentando, o resultado está decrescente. Como é que a empresa está trabalhando nisso? Qual que é o histórico da sua empresa? A sua empresa é uma empresa resiliente à crise? Já passou por muitos e venceu todas? Ou não, é a primeira que ela está e ela está rateando? Como é que você analisa isso? E mais importante, né, com uma sociedade em rede, em atuação ativa, né, formando o empoderamento da opinião coletiva, fazendo presente, como é que a sua empresa, a sua mineradora, ela está lidando com essa questão da perenidade. O quanto ela está interessada por essa opinião pública, o quanto ela está tentando estar junto da comunidade no qual ela faz parte, o quanto ela está buscando a legitimidade das suas ações no seu dia a dia. De 0 a 10, qual é a notinha que você dá para a gestão de risco da empresa sobre o ponto de perenidade? E aí nós temos 8Ps. O que eu quero que vocês façam agora, tá? E que é o exercício. Nós estudamos 8Ps, vocês deram a notinha e uma pequena justificativa. Eu quero um gráfico mais ou menos parecido com esse aqui, onde você tem na extremidade dos gráficos as melhores práticas em cada P. E como você deu a notinha, você vai plotar suas notinhas em cada uma desses, ligando pontinho com pontinho, igual brincadeira de criança, tá? Eu preciso enxergar onde é que está a sua empresa sobre o ponto de vista. Detalhe, não precisa evidenciar o nome. Eu quero, como nós vamos dar nota para vocês e tudo, eu quero só o nome, seu nome ali para vocês mandarem e tudo. Não precisa dizer qual é a empresa que vocês façam, tá? Para vocês ficarem bem à vontade nessa coisa. E o que eu quero que vocês façam depois que plotarem ali é escolher o P menor. Nesse gráfico aqui seria um P equivalente a propriedade e papéis. Eu escolheria, né, para fazer o exercício, o pior, porque mesmo tendo a nota 5, tem um que a gente acha que é o pior, é mais sério do que o outro. Você vai escolher aquele que é mais vulnerável e vai ter que falar, escrever os 3 guidelines para você melhorar o score. Como é que, e só para fechar, como é que um consultor trabalha quando ele chega nesse ponto aqui? A primeira coisa que ele vai propor para a turma que contratou é organizar, equilibrar essa figura, tá? Para ela chegar, para depois chegar, né, escolher o P que vai estar mais próximo às melhores práticas referentes àquele P, tá?
O objetivo desse exercício é mostrar para vocês que, embora a gente possa não estar fazendo parte daquele gráfico, né, daquela estrutura de governança, ainda nós fazemos parte dela. E nós precisamos desenvolver o senso crítico daquilo que é mais importante em termos de governança ali. E exatamente onde é que a gente está, né, para que a gente possa criar um processo pessoal, né, de crescimento interno, ou se a empresa não for aquilo que a gente imagina que é, para a gente buscar, né, e desenvolver uma estratégia para poder sair fora dela, né? Então, fechamos agora os 8 P's. Tudo bem? Bom, vamos chamar agora o round de perguntas, tá? Vamos chamar agora de perguntas para depois a gente fechar os 8 P's no setor de mineração e fechar a disciplina.